Rio Agora, de Janeiro. falar em injustiça contra padres, né? O que acontece? A história, né? Você pega os livros de história, sempre vão falar mal da igreja, sempre vão falar mal dos padres, sempre a igreja que é a malvadona da história, né? E não reconhecem. E não vão reconhecer os feitos do padre Landel de Moura, não vão reconhecer os feitos de tantos outros padres. E vão querer colocar na cabeça das crianças, na escola, de que a igreja ela é contra a ciência. E é pelo contrário. Se você for perceber o grande número de padres inventores que existe na história, quantas grandes invenções da humanidade nós temos sacerdotes por trás, né? Tem até um vídeo falando sobre isso, viu? Tá aqui na descrição dessa live. Se você abrir aqui, né, a descrição vai estar o link ali para esse vídeo dos padres inventores. Isso é bem bacana. E aí é o que a gente tem a falar também sobre essa questão da evangelização pelo rádio, é que a Igreja Católica ela é pioneiríssima nisso aí, tá? A Rádio Vaticana é uma rádio antiguíssima. Os papas sempre transmitiram mensagens através da Rádio Vaticana, né? Hoje transmite através da internet, hoje existem outros meios, a TV e tudo mais, mas antes de tudo isso, lá atrás, né, os papas já faziam uso da rádio, já entravam ao vivo para falar com os seus fiéis e dar a bênção Urbi et Orbi, essas bênçãos, assim, essas catequeses, essas coisas através da rádio. Então a rádio é um instrumento muito forte de evangelização que nós devemos utilizar, sim, né? Como o professor Orlando bem falou, com músicas, com catequeses, com pregações, com podcasts, né? Homilias. Às vezes vai colocar a transmissão da nossa missa inteira na rádio, tem várias partes que ficam em silêncio, porque são as orações que o padre faz em silêncio, aí fica só um sonzinho de órgão lá. Talvez quem esteja escutando não entenda o que está acontecendo. Mas também dá para fazer recortes, dá para pegar só as homilias, né? Colocar as homilias, e tantas homilias lindíssimas que nós temos, né? Padre Paulo Ricardo manda homilia todo dia, né? Outros padres também, né, que mandam homilia todo dia. Dá para colocar, dá para aproveitar. Nós temos, por exemplo, o reverendíssimo padre Claudemir Serafim, que vai estar com a gente na sexta-feira que vem, numa live aqui. Ele manda para nós, pelo WhatsApp, a homilia de domingo dele. Todo domingo ele manda a homilia dele. A gente pode encaminhar para Orlando. Encaminha para Orlando transmite na Rádio Cantina, né? Isso aí pode mandar. Eu acho importantíssimo. Sim. Vamos multiplicar, né? Uhum. Vamos multiplicar. A ideia da rádio é essa. Evangelizar também, não é só tocar música. É isso mesmo. Atingir o público católico, né? Resgatar almas, né? Fazer de alguma forma o pessoal lembrar. Olha ela lá. Olha ela na rádio. Ela? Olha ela na rádio. Né? O amor de sua vida. Essa moça aí na rádio aí, eu pedi ela em casamento ao vivo na rádio. Ao vivo na rádio. Foi mesmo. Não sei se você chegou a escutar esse programa, Orlando. Não escutei esse dia. A gente estava falando um tema lá, acho que era das fontes franciscanas, né? Uma coisa assim, que falava do amor. Não lembro, para ser sincero, eu não lembro. Aí, porque o programa da Rádio Conceição FM, ele era transmitido pela internet também, né? Inclusive tinha uma amiga nossa dessa época, já mais antiga, né? Nossa amiga, mas ela já escutava o nosso programa lá, que era o programa Paz e Bem. Era 1 hora de duração primeiro, né? Das 8 às 9, e depois ficou das 8 às 10 da noite. E o Raiman, ele já apresentava esse programa, como ele contou agora há pouco, ele foi convidado para participar, era um programa da Fraternidade Franciscana lá de Balneário Camboriú. E aí o Raiman assumiu o programa sozinho, e depois que a gente começou a namorar, então eu comecei a participar do programa com ele, né? Então tá aí eu, né, nessa época apresentando rádio, devia ser o quê? 2015, né? 2014. Antes, né? Antes da gente casar, 2014. Antes da gente casar, 2014 a 2013. Por aí. Uhum. Aí, eu comecei em 2012, né? Na rádio. Então, aí, Orlando, o que aconteceu? Ele mandava para mim o roteiro do programa daquele dia. Então, eu imprimia aquele roteiro e tinha umas partes que eu tinha que falar.
que eu tinha que ler ali e tal, né? E é até engraçado, porque acho que no primeiro programa que eu participei, me deu um branco, eu fiquei tão nervosa, porque eu estava ali, né? Imagina, era um estúdio de verdade, assim, né? E eu errei o Pai Nosso. Ave Maria. Ave Maria ou Pai Nosso? Ave Maria. Ave Maria? É. Eu Errou errei, não é que eu errei, acho que eu fiquei, eu não consegui terminar, né? Eu me esqueci porque como eu é que rezava terminar. a primeira parte, né? Ave Maria, cheia de graça. E você respondia Deu branco. Santa Maria. E deu branco na Santa Maria. Deu branco. E eu fiquei nervosa, eu olhei para o Raimundo assim, com o olho arregalado, e foi assim, eu fiquei muito nervosa naquele dia. Mas aí foi indo, né? Aos poucos a gente vai, assim, com a experiência também ali na rádio e tal, que era bem bacana. Aí a gente foi indo. E o Raimundo me dava aquele roteiro, então, para eu ler e tudo mais, e eu acompanhava ali, então, né? O que ele estava falando. Aí, de repente, ele começou a falar. Coisas que não estavam no script, não estavam no roteiro. Eu olhei, virei a página, assim, né? E prestando atenção no que ele estava falando, e eu olhava para ele, porque essa sala ali que eu estava, essa sala que ele tirou a foto de mim, ficava assim, na lateral, na Rádio Conceição, lá, FM, e ele ficava atrás de um vidro, assim, parecia um aquário, né? Tinha uma porta ali e tal, do outro lado, ele ficava lá. Aí eu olhava para ele assim, falei assim, que isso? Fiz assim, né? E tava ali ao vivo, né, e tal. E aí ele começou a falar, né? E pena, porque assim, a gente, com esses problemas de HD, defeituosos, de coisas assim que a gente nem... O Raimundo acha que perdeu essa gravação, mas ele tinha esse pedaço da gravação, sabe? Mas ele começou a falar e estava falando do amor de Deus e do amor, não sei do quê, enfim, começou uma historiarada. Eu digo, meu Deus, mas que coisa, eu não estou entendendo mais nada. E aí, de repente... Daí eu citei São Paulo, né, que fala, não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Daí disse, Carol, você quer casar comigo? Né? Aí ela ficou muda assim, ficou aquela mudez no rádio assim, na hora, né? Ela ficou emocionada, tá emocionada de novo, tá emocionada aqui de novo. Né? Aí a gente fez uma pausa ali, entrou um comercial, né? Para que a gente pudesse oficializar. Tem que ter um fundo musical, Raimundo. Tem que ter preparado um fundo musical. É verdade, faltou um fundo musical. Mas fico emocionada mesmo, porque esse ano a gente vai completar 8 anos já de casados, né? Isso já foi ali, então, antes, né? Foi 2014 que aconteceu esse pedido. E aí ele falou, né, na rádio, assim, ele assim, agora eu vou entrar num comercial, então, para não, mas eu respondi antes do comercial, né? Eu já disse que sim, já tinha dito que sim. Eu acho que eu falei, vamos entrar no comercial para um abraço, uma coisa assim.